Se a pessoa avisou o ímpio do seu pecado, ele estiver no pecado, e a gente avisou ele do seu pecado, e eles não se converter, ele morrerá no seu pecado. Mas tu livraste a tua alma. Ezequiel 18, 3, 18 e 19. Então você vai ver um ímpio no seu pecado, fazendo aquilo que é mal, transgredindo o mandamento da lei de Deus. Como a gente está vendo aí, transgredindo o primeiro mandamento, colocando uma doutrina pagã no lugar. E a gente não avisar para a pessoa que ele está no caminho errado, aquela pessoa, se aquela pessoa morrer, a gente livrou do sangue daquela pessoa. Nós não temos culpa mais, porque nós não somos obrigados a converter ninguém. E nós não temos poder para converter ninguém. A missão de um cristão, do evangelista, é apenas advertir, mostrar. O atalaia, que fica em cima dos muros, ele avisa, tem as cornetas. Quando ele vê o inimigo e vem, eles tocam as trombetas, avisando que está correndo risco, perigo, para que o povo fique alerta. Deus colocou a responsabilidade de pregar o evangelho a nós. Se nós não pregarmos, somos servos infiéis. E as almas que morrerem, almas que nós poderíamos ter pregado para ela e não pregou por negligência, aquelas almas morrerem, nós vamos prestar conta daquela alma, nós vamos morrer também. Somos servos infiéis. Quem não prega, morrerá junto com aqueles que pecaram e nós não advertiu eles. Nossa responsabilidade com o pecador é enorme. Nós temos a responsabilidade de advertir as pessoas do perigo. Só não temos ali poder para salvar. Salvar, nós não precisamos preocupar em salvar ninguém. Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus. É Deus que converte, né? Com o seu Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. A missão do homem é somente pregar. Nada mais do que fazer isso. Nem os anjos não têm poder para convencer ninguém do pecado. A missão dos anjos não é convencer ninguém dos seus pecados. A missão dos anjos é outra missão. A missão, a quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Deus, por meio do seu poder. Se as pessoas estudar a palavra e ouvir a palavra, o Espírito de Deus usa a palavra para converter o pecador. Aí não tem nada a ver com o trabalho do homem, aí já é outra coisa. Se não anunciar o Evangelho, nós somos culpados do sangue dos ímpios. Lá em 1 Coríntios 9,16 diz assim: contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação. Paulo falando isso aí. Pois quando eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar de nada, de pregar o Evangelho, pois é-me imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, porque Paulo conhecia as profecias lá de Ezequiel 3, 18, que fala, né? Que aquele que vê se o justo desviar dos caminhos, ele também, nós também não advertimos o justo que desviou do caminho,
nós também somos culpados do sangue dele. E se o ímpio estiver pecando lá e nós também não avisar, nós somos culpados do sangue dele. E Paulo sabia disso, que ele disse lá: contudo, quando anuncio o evangelho, não tem que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não é apenas um dever pregar o evangelho, é uma obrigação. Se é cristão, se professa o nome de Deus, tem que pregar o evangelho. Anuncia o evangelho. E se uma pessoa ama, e há muitas formas de pregar também, né? Não é só com palavras. E Martim Lutero falou assim: eu tenho que pregar o evangelho, se possível, até mesmo com palavras. Porque o evangelho pode ser pregado também por exemplo, vida exemplar, como muitas pessoas viviam, né, no passado. A vida deles já era uma pregação mesmo. Na vizinhança, eram homens que anunciavam o evangelho somente pela maneira de tratar as pessoas, de viver, de cumprir com as suas obrigações, tratar as pessoas com amor, com respeito. Isso já é também pregação do evangelho, né? Se uma pessoa ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, esta pessoa sentirá o prazer de obedecer a palavra de Deus e pregar o evangelho, por quem o Filho de Deus morreu. Saber que o Senhor Jesus morreu para salvar uma alma, aquela pessoa. O Senhor Jesus fez um sacrifício enorme para salvar aquela pessoa, e aquela pessoa se perder por falta de nós obedecer a palavra e de pregar o evangelho. Então vem aí a nossa obrigação, né? E quero dizer que essas pessoas que negam o primeiro mandamento e colocam a Trindade no lugar do primeiro mandamento, está cometendo um gravíssimo pecado. Se você faz isso, revê-se aí, estuda mais, compara texto com texto, porque é um pecado gravíssimo negar o primeiro mandamento.